Boa noite a todos. Ver se o pessoal vai chegando aí. Cheguem todos. Vamos começar mais um estudo na noite de hoje, dia 17 de agosto de 2020. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com a oração de abertura. Peço que todos fechem seus olhos, elevando o pensamento a Deus. Solicito que todos imaginem que estão aqui, no Luz e Harmonia, ouvindo essa música nessa sala. Solicitemos que os coordenadores do estudo da noite estejam em nossos lares essa noite, higienizem as nossas casas, a nossa mente, que os nossos mentores estejam conosco, para que a gente possa compreender bem a mensagem que vai ser dita. Que Jesus esteja conosco, porque hoje o tema é sobre Ele. Muita paz. Bom, feita a oração de abertura, dou as boas-vindas a quem vem chegando. Conforme foi avisado na semana passada, o Evangelho da Noite é o capítulo 24, não coloqueis a candeia, a lâmpada debaixo do alqueire. Espero que todos estejam com o Evangelho nas mãos. Vamos fazer a leitura? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Lâmpada debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca-se no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro para que aqueles que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Aproximando-se seus discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? E, respondendo-lhes, disse: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Falo-lhes por parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. E é neles que se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com seus ouvidos, mas não entendereis. Olhareis com vossos olhos, mas não vereis, porque o coração deste povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam os olhos por temerem, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Então, pessoal, o tema de hoje, porque Jesus fala por parábolas, é um tema muito instigante, porque a primeira leitura que a gente faz, a sensação que nos dá é que existe uma crueldade em dizer que a alguns é dado conhecer o reino dos céus e a outros não. Quando a gente lê, a gente não consegue entender por que o Cristo disse que não se deve colocar a lâmpada debaixo do alqueire e ao mesmo tempo diz que fala de forma indireta, fala em forma de parábolas. A gente não consegue entender bem. E eu poderia dizer que são muitas as razões pelas quais Jesus falava por parábolas, muitas. E que a gente aqui não pretende essa noite, em 50 minutos, trazer todas as razões pelas quais Jesus falava por parábolas, mas algumas delas, né? A gente vai falar só de 3. Primeiramente, vamos lembrar o que é uma parábola, né? Uma parábola, de acordo com o dicionário, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, a parábola é uma história que quer passar uma mensagem de uma forma indireta, fazendo comparações, dando exemplos,
Isso é uma parábola. E para a gente entender a primeira explicação que nós vamos trazer hoje para esse fato de que Jesus falava por parábolas, eu gostaria de lembrar a vocês algo que nós espíritas sabemos e que faz parte do nosso dia a dia, que é o conceito de progresso moral. Vocês vão entender mais ou menos por que a gente vai falar disso antes. A gente aprende, né, em doutrina espírita, o Pentateuco de Kardec nos ensina, e mesmo os livros espíritas nos ensinam que nós, para ascendermos a Deus, para progredirmos, a gente necessita evoluir intelectual e moralmente. Não é assim que a gente aprende? Emmanuel, no livro O Consolador, que foi escrito em 1940, psicografia de Chico Xavier, e é um livro do tipo que eu gosto, aquele livro de perguntas e respostas, que é um livro que você consegue ler de trás para frente, do meio para o fim, de onde você quiser, porque como é um livro de perguntas e respostas, você pode procurar aquilo que te interessa e começar a ler. E nesse livro perguntaram assim para Emmanuel: é possível evoluir apenas moralmente e chegarmos até Deus? Eu consigo me tornar um espírito puro, angélico, se eu desenvolver apenas a minha moral? Aí Emmanuel diz que não, que o sentimento, que é o moral, e a sabedoria, que é o intelectual, são as duas asas com que a alma se eleva à perfeição infinita. E aí ele fala o seguinte: embora a evolução moral seja o núcleo mais importante, para chegarmos ao estado de angelitude, precisamos alcançar adiantamento moral e intelectual. Então, moralmente, quando eu cresço moralmente, eu avanço no meu progresso, mas se eu não evoluir intelectualmente, eu não consigo chegar à angelitude. Lembrando disso, e voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam: vede Jesus. O que a gente está querendo dizer com isso? Que Jesus foi o espírito moral e intelectualmente mais avançado que já pisou na Terra. A gente costuma associar Jesus sempre para a sua bondade, para o seu amor, para a sua amorosidade. E esquecemos que Jesus tinha as duas asas, a da evolução moral e a da evolução intelectual. Então, por vezes, quando a gente começa a perguntar quem foram os grandes homens de gênio que passaram pela humanidade, a gente lembra de Isaac Newton, a gente lembra de Einstein, a gente não fala de Jesus erradamente, porque o Livro dos Espíritos nos fala que ele foi o espírito mais evoluído que já passou aqui, evoluído com as duas asas. Então, nós erramos quando a gente não lembra de Jesus, quando a gente fala de conhecimento intelectual, e eu incluo aqui conhecimento científico, porque enquanto Einstein, Galileu, Newton estudavam as leis da Terra, o próprio Jesus foi e é o governador da Terra, né? E o próprio Emmanuel nos explica isso, né? Em diversas psicografias, Emmanuel fala que Jesus é o governador do planeta, que Jesus idealizou, pensou, e com sua equipe, né, com sua pleiade de espíritos, ele fez com que se concretizasse esse planeta. Enquanto esses espíritos de gênio estudavam as leis da Terra, Jesus conhece leis de outras dimensões, de outros universos. Então, nós estamos falando de um espírito intelectualmente, mas muito superior àquilo que a gente possa imaginar. Então, quando vocês podem estar se perguntando por que Isabela está falando isso, porque eu gostaria que a gente começasse a conversar sempre partindo do pressuposto que quando a gente pergunta por que Jesus falava por parábolas, que a gente tenha como base a certeza de que não era por acaso. Que esse ser avançadíssimo do ponto de vista intelectual sabia o que ele estava fazendo, né? Jesus conhece-nos mais do que a gente se conhece. Ele sabia a quem ele se dirigia e da forma com a qual ele deveria se dirigir para nós. Um ser extremamente evoluído intelectualmente,
avançadíssimo que conseguia pegar leis morais extremamente complexas e reduzir numa historinha. Assim como a gente faz com as crianças, não é assim? Quando a gente vai contar uma história, quando uma criança nos pergunta algo, uma pergunta que a gente não sabe como explicar muitas vezes, a gente vai e conta uma história para ela, porque assim ela consegue entender. Jesus fazia o mesmo. Do alto da sua sabedoria, ele modelava numa história bonita, numa história poética, numa história que mexia com a imaginação daquele povo e mexe com a nossa até hoje. Ele se referia, esse espírito extremamente avançado, ele se referia a pessoas com uma pequenez intelectual, que é a nossa. Então ele precisava reduzir o seu conhecimento em histórias acessíveis. Vocês vão se lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, antes do capítulo 1, tem uma introdução, né? E nessa introdução, Kardec fala sobre os precursores do Cristo. Quem é que lembra disso aqui? Né? Quando na introdução Kardec começa a falar de espíritos que encarnaram na Terra antes de Jesus para preparar o terreno para as ideias inovadoras que Jesus traria, não é? E de quem é que Allan Kardec fala? Ele fala de Platão, ele fala de Sócrates, né? Citando esses espíritos que vieram ao mundo já trazer uma ideia daquilo que Jesus faria, né? Nessa mesma introdução do Evangelho, Kardec cita as ideias socráticas, as ideias de Platão, dizendo que Sócrates e Platão já traziam uma noção de imortalidade de alma, eles já traziam uma noção de desprendimento dos bens materiais. Sócrates não era uma pessoa rica, era alguém que amava a sabedoria e que ensinava as pessoas justamente a ser humildes na questão intelectiva do conhecimento, né? Platão, ele já vinha trazendo o mundo das ideias. As ideias de Platão eram muito sofisticadas, né? Isso há 5 séculos, 3, 4 séculos antes de Cristo. Platão dizia que nós somos imperfeitos, mas nós conseguimos imaginar a perfeição. Se eu consigo imaginar a perfeição, é porque ela existe em algum lugar. Se ela não existe aqui, ela existe em outro lugar, que ele chamava do mundo das ideias. Então, o mundo das ideias seria o que nós cristãos entendemos como o reino dos céus. Isso Platão trouxe muito antes do Cristo. Bom, também por que a gente está falando disso? Quem eram essas pessoas precursoras do Cristo? Quem eram esses espíritos? Eles eram filósofos. E filósofos que tinham seus alunos, eles tinham as escolas, a escola de Platão, a escola de Aristóteles. Então, filósofos e professores antecederam o Cristo. O que eu estou querendo dizer? Cristo também era o maior filósofo que já pisou aqui e o maior professor que já passou aqui. Então, se ele falava por parábolas, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, certo? Então, quem veio antes semear para Cristo? Os filósofos e os professores, trazendo essas ideias para a gente. A gente ainda não conseguia entender, a gente não tinha condições ainda de entender o Cristo. Então, eles vieram nos ajudar, né? E qual é que é o conceito de filósofo e de professor, né? O filósofo é aquela pessoa que ama o conhecimento, que ama a sabedoria e que procura entender tudo ao seu redor, procura compreender tudo ao seu redor. E o professor passar esse conhecimento para os outros. Os filósofos da antiguidade, né, que antecederam o Cristo, eles se faziam das perguntas mais simples do mundo, como por que o sol nasce e depois ele se põe? Por que a folha é verde e quando ela fica seca ela muda de cor? Até questões mais complexas como por que o homem faz mais mal do que bem? Aristóteles já se perguntava isso antes do Cristo. Essas perguntas simples da natureza viraram as ciências, a física, a matemática, a biologia, né? E essas perguntas morais, a própria filosofia, a psicologia e as religiões depois se ocuparam disso. E os filósofos, eles buscam técnicas de compreensão do mundo, sempre tendo em mente vocês, que quando a gente fala dos filósofos antigos, a gente fala daqueles que antecederam o Cristo e que, portanto, ele era um grande filósofo.
O que os filósofos fazem? Eles procuram meios de explicar as coisas. Através do quê? De técnicas, como a lógica, né? O que a gente faz? A gente procura a lógica das coisas. O filósofo procura a lógica das coisas. Por que isso e acontece isso? O que acontece nesse meio? Buscando explicações. A dialética, que é a conversa. Como é que a gente chega até uma verdade? Conversando. Eu digo minha visão, você diz a sua, e a gente busca chegar na verdade, não é? É assim que os filósofos faziam. E desde a antiguidade, os filósofos já conheciam que não é só pela lógica que a gente compreende o mundo. A gente também compreende o mundo pela poética e pela estética. Como filhos de Deus perfeito, nós gostamos de perfeição. E acontece algo conosco quando a gente está diante de algo belo, de algo poético. A gente aprende com a música, com a arte, com a beleza da natureza. Se Aristóteles sabia disso, se Platão sabia disso, se Sócrates sabia disso, Jesus não sabia disso? O espírito mais avançado que já passou aqui não sabia disso? Ele sabia. Por isso que suas parábolas eram sempre alegóricas. Elas sempre construíam uma história bela, que mexia com o emocional das pessoas. Jesus sabia disso. Quando a gente vai estudar a antiguidade, e aí eu não falo não só dos filósofos, mas dos grandes historiadores, né? Quando a gente lembra das histórias antigas, dos mitos gregos, dos deuses, das histórias dos deuses, que são passadas de gerações para gerações, e até hoje nós repetimos histórias do tempo de 8, 7 séculos antes de Cristo, porque nós gostamos de trabalhar com as histórias, nós nos impressionamos com as histórias bonitas. Nós também compreendemos o mundo dessa forma. Os filósofos sabiam disso, Jesus sabia também. Então, qual a diferença que existe, por exemplo, de uma história épica ou trágica grega, que a gente se lembra até hoje, como a Ilíada, a Odisseia, né? Helena de Troia, essas histórias que estão no nosso imaginário há tanto tempo, qual a diferença de uma história dessa para uma parábola de Jesus? Nenhuma. Todas buscavam, através de estimular nossa imaginação e os nossos sentimentos, nos passar uma ideia, um aprendizado. Jesus, às vezes, ele dava essa dica para as pessoas que andavam com ele, né? De vez em quando ele chamava a atenção das pessoas para dizer, olha, eu sou maior do que todos que vieram antes de mim. No capítulo 12 de Mateus, versículo 38, Jesus ele faz uma referência a Jonas, aquele que ficou no ventre da baleia, né? E Jonas, conta a Bíblia que ele converteu muitas pessoas, né? Então, Jesus lembra a história de Jonas e lembra a história de Salomão, né? Que é o rei considerado sábio e que conquistou a confiança da rainha de Sabá pela sua sabedoria. E aí Jesus disse, olha, Jonas e Salomão, quem está aqui é maior do que eles dois. Eu, Jesus, sou maior do que Jonas, eu sou maior do que Salomão. Às vezes ele tentava lembrar as pessoas disso para que as pessoas pudessem saber com quem elas estavam realmente lidando, como ser muito sábio, muito superior, né? Então, o que Jesus pensou? Dentro do seu conhecimento intelectual altíssimo perante pessoas ainda limitadas em seu intelecto, ele fez, bom, se eu explicar racionalmente, elas não vão entender. Se eu ficar só na dialética, elas não vão entender. Eu vou para a poética, eu vou para a estética, eu vou para as histórias. E foi isso que ele fazia. Então, para começar, e para que a gente possa perceber de fato essa técnica desse homem sábio em nos passar conhecimento, vamos lembrar de uma de suas parábolas mais famosas, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela conta, né? Jesus conta a história de um pai, né? Que no caso, a interpretação dessa parábola é que esse pai é Deus, né? Que respeita a vontade do seu filho, e Deus respeita a nossa vontade através do livre-arbítrio. E esse filho se perde e esse pai se alegra quando esse filho retorna, né? A interpretação da parábola, uma das várias, né? Porque a parábola é muito rica. Uma das interpretações da parábola é essa. Mas a riqueza de detalhes impressiona. Jesus conta que um homem tinha 2 filhos, não é assim? Vamos lembrar da parábola?
Um homem tinha 2 filhos e o mais moço disse: meu pai, me dê a parte dos bens que me toca. E o pai repartiu os haveres entre os filhos e o mais novo, ele foi embora. Foi para um país muito longínquo e lá ele dissipou todos os bens. Passou fome, invejava inclusive a lavagem que se dava aos porcos. E esse filho pensou: poxa, eu estou aqui passando fome, querendo comer até as bolotas dos porcos e meu pai, até os empregados dele comem com abundância. Eu vou retornar, eu sei que meu pai não vai me aceitar, mas eu vou me oferecer para ser um servo do meu pai, porque um servo dele come melhor do que eu. E o filho volta. Quando esse filho volta, o pai, que ele achou que iria rejeitá-lo, se enche de compaixão, se enche de alegria, vai ao encontro desse filho e abraça esse filho. Abraça e beija o filho. E o filho diz assim: pai, eu pequei contra ti, eu não mereço mais ser chamado de filho. E o pai diz: tragam a melhor roupa, tragam um anel e ponham no dedo dele. Matem o novilho cevado, vamos festejar, porque o meu filho estava perdido e se achou. Então, vejam como Jesus contava uma história com uma riqueza grande de detalhes e com fatos cotidianos, nada de fatos extraordinários, fatos do dia a dia. Então as pessoas ouviam aquilo e se tocavam por aquilo. E essa riqueza de detalhes que Jesus fazia também era proposital. Por quê? Porque ao fazer essa riqueza de detalhes, ele criava, ele estimulava a nossa imaginação. O que em doutrina espírita a gente pode associar um conhecimento de doutrina espírita, um conhecimento que Kardec nos trouxe em obras póstumas, que é a questão da telegrafia e da fotografia do pensamento. Quando nós pensamos, quando nós ouvimos uma história, várias imagens se formam na nossa cabeça. A gente pinta um quadro da história e isso fixa. Os professores sabem disso quando eles dão aula e dão exemplos. Por que os exemplos existem nas salas? Por que as músicas são apresentadas como forma de aprendizado? Por que a poesia é utilizada como forma de aprendizado? Porque aquilo fica na nossa mente, aquela história fica na nossa mente, aquelas imagens ficam na nossa mente. Kardec, em Obras Póstumas, ele fala assim, que quando o espírito encarnado se recorda de algo, a sua memória apresenta-lhe como uma fotografia do fato, cuja lembrança ele procurou. Em geral, os encarnados que o cercam não veem, porque o álbum está em um lugar onde não penetra a nossa vista. Mas os espíritos desencarnados, porém, eles veem essas fotografias e folheiam como um álbum. Folheiam como esse livro conosco. E até em certas circunstâncias ajudam-nos a procurar ou embaraçar essas imagens. Então, nós criamos imagens em nossa mente, e isso a gente vê nas mediúnicas, quem tem a oportunidade de trabalhar nas mediúnicas, quando o médium esclarecedor, o doutrinador, chega a um espírito e diz, veja aqui, e faz como se existisse uma tela e diz, olha o que aconteceu, olhe quem é essa pessoa que você está perseguindo. E de repente ele visualiza aquela cena. Os desencarnados veem como um livro, a gente vê como imagens. Então, Jesus também, no seu alto grau de conhecimento, também mediúnico, ele lia os pensamentos das pessoas. Então, enquanto ele palestrava, ele sabia o que se passava na mente de todo mundo. E ele substituía as imagens de desalinho, as imagens de sofrimento, de dor, por essas imagens belas, essas imagens poéticas, de perdão, como essa do filho pródigo. Então, Jesus, ele propositalmente, ele criava essas imagens para aqueles que ouviam e mexiam com os sentimentos das pessoas, né? No livro O Sublime Peregrino, de Ramatiz, psicografado por Hercílio Mais, esse livro é de 1964. E ele conta a história de Jesus, ele conta quem é esse espírito incrível que é Jesus, né? Também como consolador, do jeito que eu gosto, perguntas e respostas. Então, você não precisa ler o livro do começo ao fim, você pode pegar da onde você quiser, da parte que você quiser, e você consegue ler. E Ramatiz, ele fala que ele viveu na época do Cristo. Ele viveu e
conheceu e ouviu uma pregação, justamente a parábola da semente. Ele conta que Ramatiz estava lá, reencarnado na época, né? E olha o que Ramatiz fala sobre Jesus pregando. Ele diz assim, que em geral, Jesus fazia suas pregações ao entardecer, quando o poente coloria o céu, pois gostava de aliar o efeito policrômico e fragrância da natureza à ternura e à poesia de suas palavras afetuosas. Ele falava pausadamente, porém dando relevo às frases e imagens que definiam a sua ideia. Era imenso o poder verbal de Jesus. Sua fala tinha uma sonoridade musical cristalina, jamais ouvida por nós. O seu pensamento conseguia despertar emoções cujo eco vibrava na alma dos seus ouvintes. Veja como esse espírito dominava a técnica de esclarecer, explicar e compreender. Jesus escolhia lugares bonitos. Jesus pregava na praia, ele pregava nos montes, quando o sol já estava calmo, quando a brisa já era doce. Tudo proposital, para facilitar a compreensão, para estimular as emoções e fazer com que as pessoas mergulhassem nas histórias que ele contava. E Ramatiz diz assim, somente, isso é bonito, viu? Somente a força criadora de um anjo e o sentimento de um santo, conjugados à sabedoria cósmica de um sábio, seriam capazes de modelar preceitos eternos sob as palavras mais insignificantes. Então ele usava palavras simples, exemplos cotidianos, aproveitava a cor que o céu estava, a temperatura, a brisa, o vento, os cheiros da natureza para falar com as pessoas. Diz que o volume está baixo, Igor. Deixa eu ver, gente. Alguém falou que o volume está baixo? Tá melhor? Melhorou? Vou falar aqui, tá? Vou continuar. E aí Ramatiz, ele entra num aspecto também muito importante das pregações de Jesus, quando ele fala assim, que Jesus, ele escolhia as parábolas de acordo com o público, com o auditório, com quem estava ali. E quem eram aquelas pessoas? Tava normal? Gente, dá uma aumentadinha no celular de vocês. Pronto. Então, Ramatiz dizia que Jesus, ele escolhia a parábola certa para o público certo. Ele tinha essa condição, ele conseguia ver quem eram aqueles espíritos. Jesus, quando olhava para a gente, ele via dentro da gente. Ele sabia quem eram aquelas pessoas. E quem era a sociedade daquela época, né? Quem é que formava aquela gente da Judéia, da Galileia, aquele tempo? Agricultores, pessoas que viviam do campo. E o que Jesus falava? Parábola do semeador, falava das sementes, do plantio, falava das vinhas, né? Do trabalhador das vinhas, da última hora. O que havia mais além de agricultores? Comerciantes, pessoas que viviam de trocas. Para esses, que parábola Jesus contava? Dos talentos. Ele contava a parábola da dracma perdida, porque aqueles comerciantes compreenderiam melhor. Qual era o outro tipo de pessoa que andava e que trabalhava na Judéia naquele tempo, na Galileia? Os pastores. E aí Jesus contava a parábola da ovelha perdida, né? Porque mesmo um pastor perdido em um deserto, assim como eu aqui perdida em Feira de Santana, posso pensar assim, Jesus vai se ocupar de mim? Deus vai se ocupar de mim? Quem sou eu para Deus se ocupar de mim? Aí Jesus diz assim, você que é pastor, você não larga todas as suas ovelhas para buscar aquela que perdeu, aquela que está perdida, uma única, você deixa todas e vai atrás dela. Então ele dizia a parábola certa para o público certo. Assim como havia também naquela época muitos religiosos que ouviam Jesus, a maioria deles inclusive para tentá-lo, né? Para colocar Jesus em situações difíceis, mas muitos desses religiosos também acompanhavam essas pregações e para eles Jesus contava parábolas a exemplo da parábola do samaritano, né? Quando ele dizia que aquele homem violentado
O sacerdote não ajudou, o levita não ajudou, e o samaritano, né, um desprezadinho, aquele que ninguém dá nada por ele, o samaritano teve compaixão e ajudou aquele homem. Então Jesus usava a parábola certa para o público certo. Então essa seria a nossa primeira explicação para o fato pelo qual Jesus falava por parábolas. Porque ele era o maior filósofo que já passou por aqui, o maior professor que já passou por aqui, o maior sábio que já passou por aqui. Então ele sabia com quem ele falava e ele sabia como poderia falar de forma a ser compreendido. Se aquelas pessoas não estavam prontas para uma explicação racional, eu vou dar uma explicação emocional. Eu vou dar uma explicação poética e bela, estética para essas pessoas. Porque elas podem até não entender bem o que eu estou dizendo, mas aquela imagem, aquela história vai ficar na cabeça dessa pessoa. E aquela emoção que ela sentiu ouvindo também vai ficar com ela. Essa seria a primeira explicação para o fato de que Jesus falava por parábolas. A segunda, e bem mais simples, é a seguinte: Jesus ele falava por parábolas, mas as suas atitudes eram muito claras. Não se pode nunca dar a desculpa de que não se segue o Cristo porque não o compreende ou porque não entende as parábolas dele, porque as atitudes dele eram muito claras, muito evidentes. Então, para seguir Jesus, se você não quiser ou não puder compreender nenhuma parábola, repete o que ele fazia. Simples. Jesus dava aulas de humildade, né? Simples, desapegado da matéria, né? Ele dizia que o filho do homem não tinha onde recolher a cabeça, onde encostar a cabeça. Prática de humildade, prática de desprendimento dos bens terrenos. Jesus, ele não julgava ninguém. E aí a gente lembra da passagem da mulher adúltera, quando ele disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não atirou também, não. Ah, mas Jesus não tinha pecado. Jesus tem uma história de progressão espiritual, assim como nós. Ele também já errou. Então, ele não atirou, ele não julga. Jesus amava todos. Isso era uma prática cotidiana, não só pelas curas que ele fazia, não só pelo consolo, pelas palavras, mas principalmente quando na cruz ele pediu ao Pai que perdoassem aqueles que o crucificaram, né? Dizendo: perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Então Jesus amou, humilde, não julgava, amava. Então, falar por parábolas não é desculpa para quem não quer seguir o Cristo. Basta repetir suas atitudes. Será então, né, que as parábolas elas dificultam o nosso entendimento, ou será que nós não agimos como cegos voluntários, né? Que a gente também vê as atitudes do Cristo e não repete? Seria bem simples, né? A gente que complica. Então, essa segunda explicação curtinha seria um outro fundamento para o fato de Jesus falar por parábolas, porque embora ele não parecesse para muitos claro no que dizia, ele era muito claro no que fazia, né? E a terceira explicação, eu vou falar sobre a explicação do próprio Cristo, que foi essa que a gente leu aqui no comecinho lendo o Evangelho, né? Que Kardec colocou no capítulo 24. Mas eu gostaria de ler pela Bíblia, porque pela Bíblia a gente consegue entender o contexto, né? A gente leu aqui no começo o Evangelho quando os discípulos perguntaram a Jesus por que falava por parábolas, não foi? Só que na Bíblia a gente consegue ver a sequência. E aí eu queria convidar vocês a fazer essa leitura, é bem curtinha, porque essa pergunta foi feita a Jesus e essa explicação que ele deu foi feita depois dele ter falado sobre uma parábola, né? Que é a parábola do semeador. Então eu vou pedir para vocês prestarem atenção, é bem curtinho. Está no capítulo 13, Mateus capítulo 13. O semeador. Assim começa a Bíblia. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Já está aí a técnica dele, né? Ele sentou na praia, um lugar bonito, e uma grande multidão ajuntou-se ao seu redor. Eu gostaria que vocês imaginassem essa cena, que vocês se transportassem para essa praia. Jesus sentou e uma multidão
acercou-se de Jesus. Por isso, porque havia muita gente, Jesus entrou num barco e sentou-se ali enquanto a multidão ficava de pé na praia. Então ele sentou no barco, na água, né, sobre a água, e as pessoas lotavam a praia na parte da areia para escutá-lo. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Veja como ele finalizava a parábola dizendo isso. Quem tem ouvidos, ouça. Era aí que ele puxava o gancho para a reflexão. Tipo, a história eu contei, mas atente para o que eu estou querendo falar. Quem tem ouvidos vai escutar. Quando ele terminou de falar isso, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, é curioso a gente lembrar isso, porque os discípulos, que Jesus, muitas pessoas acompanhavam Jesus. Para a gente não confundir discípulo com apóstolo, né? Então, enquanto os apóstolos eram discípulos, nem todo discípulo era apóstolo, né? Apóstolo eram os 12. E os discípulos, que eram aquelas pessoas que caminhavam com Jesus dia a dia, foram eles que chegaram perto de Jesus e perguntaram assim: por que lhes fala em parábolas? Vejam que eles não perguntam por que nos fala, porque lhes fala. Porque para os discípulos, Jesus não falava assim, em parábolas. Ele falava abertamente, falava diretamente. Então, os discípulos não entenderam. Bom, por que para nós você conversa de uma maneira mais aberta e para o povo, mestre, tu falas em parábolas? E aí ele respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Isso aparentemente nos choca um pouco, né? Porque nos dá a sensação de que uns são mais beneficiados do que outros, uns sabem mais do que os outros. Jesus fazia diferença entre as pessoas. À primeira vista a gente pensa isso, né? E aí Jesus continua: pois a quem tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem, será tirado até o que tem. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam, e ouvindo não escutam nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, e Jesus cita Isaías. Jesus abre aspas e fala o que Isaías disse: por mais que escuteis, não entendereis. Por mais que olheis, nada vereis. E aí é que vem o pulo do gato. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Vejam só, Jesus não fazia diferença entre os discípulos e as pessoas, mas os discípulos estavam abertos a ouvir, abertos a compreender, dispostos a mudar. Aquele povo não. Aquele povo se endureceu e ouviam com o ouvido indisposto. Então faltava àquele povo boa vontade, faltava àquele povo autoconhecimento, conhecimento das mazelas que os discípulos tinham e buscavam melhorar-se. A gente já falou isso em outras ocasiões aqui na segunda-feira. Pessoas que mudaram completamente a vida para seguir Jesus. Essas pessoas ouviam de coração aberto, elas queriam compreender. Então a elas era dado mais. Aqueles que ouviam com ouvido indisposto, eles recebiam menos. Como se Jesus dissesse assim: o máximo que eu posso fazer por esse povo é contar uma história bonita, que mexa com as emoções deles, que façam eles refletirem sobre o dia a dia deles. Eu não posso dar mais do que isso, porque eles não vão entender mais do que isso. Eles não estão dispostos a ouvir. Se a gente for olhar, né, aos discípulos eu posso dar mais, porque eles estão buscando, né? E se a gente observar o nosso dia a dia, a gente continua fazendo como povo,
que ouvia de ouvido indisposto, porque, digamos, se eu, né, Isabela, buscando os meus interesses, sejam eles financeiros, de carreira, afetivos, seja quais forem, eu passar por cima de alguém em busca desse meu sonho, em busca de ser feliz, né? Eu posso ler a parábola do filho pródigo 900 vezes, eu vou ver, eu vou ler e eu não vou entender. Eu vou ouvir e não vou escutar. Eu vou ver e eu não vou compreender, não vou enxergar. Por quê? Porque eu não entendi o meu egoísmo, eu não consegui perceber que eu falho. Da mesma forma, se eu, imperfeita que sou, só consigo ver a imperfeição nos outros, consigo ver o defeito de todo mundo e não vejo o meu, eu posso ouvir a parábola do argueiro no olho, sem ver a trave na minha nunca. Eu vou ler e vou aplicar para os outros, eu não vou aplicar para mim, porque eu estou ouvindo com o ouvido indisposto, porque o meu coração está endurecido pelo meu orgulho, que não consegue ver meus próprios defeitos. Era disso que Jesus estava falando. Só quando eu percebo as minhas mazelas morais, quando eu procuro me melhorar e mudar, eu vejo a parábola e enxergo. Eu escuto a palavra e escuto de verdade, eu entendo ela. Porque eu estou tentando mudar, porque eu estou tentando ficar mais próxima de Deus. E eu consigo compreender Ele. O que Jesus estava querendo nos dizer, portanto, explicando aqui aos discípulos, porque ele falava por parábolas, é que é preciso estar aberto para compreender. É preciso querer compreender. A prova disso é que hoje, né, mais recentemente com o advento do Consolador, com o Espiritismo, eu continuo vendo e não acredito, eu continuo escutando e não acredito, e não escuto, não vejo, eu continuo cega, surda e muda perante as coisas ditas às claras, porque o Espiritismo diz tudo às claras, não diz mais por parábolas. A gente não é mais tão infantil quanto naquele tempo de Jesus, a gente já passou por tantas reencarnações, a gente já tem bagagem hoje para compreender o que o Espírito veio nos trazer, o Espiritismo veio nos trazer, mas a gente continua se fazendo de surdo, né? De cego. Isso comprova outra coisa que Jesus costumava nos dizer, que é que somos uma raça incrédula e perversa. Somos ainda incrédulos e perversos, né? Porque a gente continua não acreditando nas coisas que estão à nossa frente. E porque vemos o perverso numa frase do Cristo mal interpretada. Porque, na verdade, essa crueldade de dar àquele que tem e tirar daquele que não tem é nossa. A gente fica medindo Jesus pela nossa régua, né? Quando, na verdade, ele estava dando aquilo que cada um precisava, fazendo o máximo possível por cada um dentro do seu grau de adiantamento. Vemos em doutrina espírita que a gente é criado por Deus simples e ignorante, não é isso? Somos criados simples e ignorantes. Nesse momento da criação, a gente está pertinho de Deus, porque é o momento que Ele nos cria, que a gente está no berço de Deus. A partir do momento que Ele nos lança, e nós somos lançados às encarnações sucessivas, e a gente vai desenvolvendo essas asas citadas por Emmanuel, a gente começa a cometer falhas e a gente acaba se afastando da origem. E a lei do progresso quer que a gente volte à origem, né? A gente tem que voltar à origem de Deus. Quando é que a gente consegue voltar a essa origem? Quando a gente começa a esquecer de si mesmo e agir como Deus, agir como Jesus agiria. É um esquecimento de si próprio para sermos deuses, né? Como Jesus mesmo disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, esse caminho de retorno à origem, ele é feita por esse esquecimento, e quem compreendeu, conseguiu, como Paulo, né? Que em Gálatas disse que fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Quando a gente começa a fazer com que as leis divinas sejam a nossa prática, e a gente esquece do ego, do buscar o eu consigo compreender. Eu consigo mais do que uma simples parábola. Eu consigo ter acesso a muito mais. É o que Jesus queria nos dizer. É como diz aquela música do Padre Zezinho, quando fala assim, o que é preciso para ser feliz?
Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu dormiria mais feliz. Mas a gente quer amar como Jesus amou? A gente quer pensar como ele pensou? Viver como ele viveu? Ou a gente quer viver o mundo, as coisas do mundo, as coisas materiais? Santo Agostinho nos fala também que não é possível conhecer a si mesmo sem conhecer a Deus, e nem conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo. A gente tem que agir como um espelho. Um espelho. Nosso objetivo na lei do progresso é espelhar Deus. Se a gente não fizer esse espelhamento, a gente não consegue compreendê-lo. Segundo Kardec, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente já atingiu um ponto de compreensão das coisas mais profundas. Kardec diz assim, na mesma introdução do Evangelho, Kardec diz assim, que o homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. E é chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito do interesse das seitas e de castas. A gente já está pronto para muito mais do que uma parábola. A gente já está pronto para muito mais do que doutrina espírita. A gente está pronto para conhecer mais o reino de Deus. E o próprio Jesus, quando ele termina aqui na Bíblia, voltando à Bíblia para a gente já ir finalizando, quando Jesus cita Isaías, explicando aos discípulos por que ele falava por parábolas, Jesus diz assim, felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Imagine o que Jesus não diz para nós nesse momento, em que está tudo sendo dito mais claro e impossível, né? Através do Espiritismo. O que significa, gente, que o que está faltando para a gente é essa boa vontade de que Jesus falava. Para que a gente possa preparar o nosso terreno para a compreensão das leis divinas, das coisas que Jesus nos trazia, é preciso que a gente tenha boa vontade para mudar, boa vontade para servir, boa vontade para ouvir, para compreender. Que nós não tenhamos mais os nossos ouvidos indispostos, que nós sejamos aqueles que têm boa vontade. Porque quando a gente tem boa vontade, a gente entende. Eu sei que vocês já estão super carecas de saber, e eu repito, todas as vezes que eu venho para o estudo, eu repito sobre a lei de Deus, está escrita em nossa consciência, porque na verdade, gente, a gente já sabe tudo. Tudo o que o Cristo fala, e que o Espiritismo também faz, a gente sabe, porque está na nossa consciência. A questão é que a gente foge disso. A gente fica tentando burlar a si mesmo, fugindo desse conhecimento. Por quê? A gente busca discutir com Deus de igual para igual, né? A gente quer... Não é assim a história dos anjos caídos? Não é essa a história dos anjos caídos, de quando você tenta disputar com o divino? Enquanto estivermos nessa disputa, ou enquanto estivermos buscando a palavra de Jesus para conseguir coisas, a exemplo da prosperidade, buscar religiões para ser próspero, não adianta. Pode estar escrito em letras garrafais. O Livro dos Espíritos diz isso, né? Por quando os incrédulos ou ateus diziam assim, por que não aparece aqui um espírito na minha frente? Por que Deus não aparece aqui para mim, para confirmar que ele existe? E o Livro dos Espíritos fala, os espíritos falam isso, né? Eles diziam assim, veriam e diriam, não acredito. Veriam e diriam, não, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Como até hoje não existem pessoas que fazem isso. Então, o que falta para a gente? Boa vontade. Vontade, querer, né? Retornar a essa voz da consciência que diz, Deus existe, Deus é bom, preciso me voltar para Ele. E aí,
a gente confirma aquilo que o anjo disse aos pastores quando avisou do nascimento de Jesus. Está em Lucas, no capítulo 2, item 14. Glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. O que falta pra gente é boa vontade. Vai ter paz o homem de boa vontade, que está aberto a compreender, aberto a esquecer de si mesmo e viver como Jesus viveu, e assim poderá compreender. Parábolas, mensagens claras, atitudes. Nós poderemos se nós tivermos boa vontade. Bom, era o recado que a gente tinha essa noite. Tem o tema da semana que vem, Igor? Não botamos aqui. Igor. Gente, fui abandonada aqui. Igor Fraga. O tema da semana que vem. Segunda-feira. Tá, esquecemos. Eu vou falar antes de fazer a oração de encerramento o tema, tá bom? Pra gente fazer uma oração bem legal. Vamos fazer a oração antes? Vamos fazer a oração. Bom, vamos aproveitar que a gente está falando de Jesus, que a gente está falando da poética, da estética do Cristo. Vamos fazer uma oração imaginando que a gente está com Ele na praia de novo? Eu peço que vocês fechem os olhos e imaginem que vocês estão de frente ao mar da Galileia, um mar azul muito calmo, sem ondas, com um vento bem fresco, passando pelos cabelos de vocês, pelo rosto de vocês, falando de amor, falando de fraternidade, de caridade, sendo gratas a esse Espírito tão grande, e que em sua humildade desceu para conviver entre nós, para lembrar a gente aquilo que a gente sabe que está em nossa consciência. Agradecidos a Jesus pela oportunidade de ouvirmos tanto sobre Ele, de conhecermos tanto, de termos acesso a coisas que os profetas não tiveram. Gratidão a esse Cristo por tudo, por Deus que permitiu essa dádiva. Assim agradecemos aos coordenadores do estudo, agradecemos por tudo e desejamos que tenhamos uma semana de muita paz. Que assim seja. Segunda-feira que vem, o tema vai ser o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 1 e 2. O que é preciso entender por pobres de espírito? Então a gente está junto semana que vem estudando. Um beijo a todos, muita paz.